Bom dia, povo lindo! Bom dia, Brasil! Bom dia, preciosas! Está começando mais um devocional, uma dose de vida para você. Estamos no 17º capítulo do livro de Provérbios. Está sendo uma bênção para a glória de Deus e hoje não vai ser diferente. Glória a Deus, porque você está aí juntamente conosco pelas mensagens que você tem me enviado, daquilo que Deus está fazendo na sua vida através desse livro abençoado. E eu sou tão grata ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui junto com você e de estarmos aprendendo juntos, estarmos fluindo no Espírito de forma linda e poderosa. Capítulo de número 17 hoje. Pega a sua Bíblia, pega a sua agenda, a sua caneta, pega seu marca-texto e vem comigo. O povo tá marcando, mandando fotos, marcando. Acabei de receber uma foto e a foto ali tá com uma caneta, uma agenda. Que coisa linda, gente. Essa é a minha maior alegria. Saber que você tá gostando disso e você tá aprendendo, tá filtrando coisas tão lindas desse livro, tão abençoado. Mas vamos orar e enquanto isso, vou pedir para que você vá lá buscar, pega a sua xícara de café, coloca aí do seu lado, pega a sua agenda e vem comigo. E vamos fluir no Espírito, mas antes vamos dar ao Senhor a nossa primícia, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele venha nos dar sabedoria e entendimento nessa manhã para que possamos entender aquilo que Ele está falando conosco através da sua palavra. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este dia de vida. Obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, obrigada pela minha irmã, pelos meus irmãos que estão aí do outro lado, que estão aprendendo, Pai, através desse livro, assim como eu, Senhor. Deus, em nome de Jesus, chamamos a tua presença, a presença do teu Espírito para o nosso meio, para que assim nós possamos ter entendimento e sabedoria para compreender aquilo que o Senhor quer falar através desta palavra tão poderosa. Pai, a tua palavra penetra, a tua palavra divide, discerne, a tua palavra produz vida em nós, então eu quero te pedir. Fala com tua filha, Pai. Talvez alguns desses versículos que serão pensados nesta manhã não venha fazer, Senhor, algum sentido para ela, mas que haja talvez uma reflexão, Pai, através desse capítulo, através desses versículos, é o que eu te peço. Leva teus filhos em segurança, aqueles que estão saindo para o trabalho, leva eles guardando, livrando e protegendo do mal, do perigo, protegendo das armadilhas, das ciladas do adversário. Senhor, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus é o meu pedido e a minha oração, Senhor. Abre as portas que estão fechadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã gloriosa. Capítulo 17, e eu já quero falar para você assim, que esse capítulo é muito conhecido, é um capítulo assim, muito interessante e é um dos capítulos talvez mais conhecido desse livro. Nós vimos que o 14, o 15 e o 16 eram muito conhecidos, mas o 17 assim, é um capítulo primoroso. Eu já quero te aconselhar a ler o capítulo inteiro. Temos uma série de versos que são muito interessantes e alguns são muito famosos. E eu posso olhar para esses capítulos assim e eu vejo dois grandes ensinamentos e um texto que precisamos analisar com mais atenção e com uma explicação mais detalhada. É o que eu quero trazer para você nesta manhã. E nós temos visto nesses capítulos todos o que Salomão está deixando para nós assim, de uma atenção, chamando na realidade a nossa atenção para alguns assuntos que são muito comuns do nosso dia a dia, mas que nós deixamos algumas coisas passarem batidas. Então é isso que eu quero nessa manhã chamar sua atenção em nome de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você perceba como você tem agido com relação a essas situações, essas circunstâncias muitas vezes desfavoráveis na nossa vida. Nós passamos por momentos tão difíceis. Esse é um ano muito difícil. Esse tem sido um ano tão atribulado. Gente, um ano, meu Deus, só Deus assim para nos dar sabedoria e nos ajudar a administrar a nossa vida. E eu quero, em nome de Jesus, que você, a partir desse momento agora, faça uma reflexão. Como eu tenho agido
decorrente a essas situações que eu estou vivendo, em meio a esses problemas, essas circunstâncias, tantas vezes desfavoráveis, problema no meu casamento, problemas financeiros, problema na minha saúde, mas eu quero que você pare agora e faça uma reflexão sobre isso. De tudo isso que nós vamos ver. A primeira coisa que Salomão fala de início desse capítulo 17 é a mansidão. Salomão vai falar diversas vezes sobre sermos mansos. Nesse capítulo inteiro, eu vou citar para você, nós vamos pensar alguns versículos em que ele vai tratar de forma tão clara, de forma tão nítida e assim tão enfática da mansidão, de como nós como cristãos e como seres humanos, na realidade, o ser humano de forma geral, não só os que são cristãos, mas na sua forma geral, precisa ter mansidão, precisa agir sendo manso. Mas isso nós vamos ver que é uma qualidade ou um atributo que nós precisamos ter, porque isso é algo que vem como fruto do Espírito. E nós vamos ver a seguir isso. Mas eu já quero te chamar a atenção para esse verso de número 1. É melhor ter um bocado seco e com ele a tranquilidade. Vem comigo, povo de Deus, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Na minha tradução aqui da King James diz assim: melhor é um bocado de pão seco e com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. O que é isso que ele quer? Veja como ele inicia falando da importância de ser tranquilo, de ser manso, dessa mudança, talvez de hábito na nossa vida, mudança de pensamento, que ele está nos chamando a fazer isso, é o que ele vai deixar muito claro nesse momento aqui. Olha só, nesse versículo primeiro, ele vai nos chamar a atenção. E quantas vezes você vai perceber isso agora, vai refletir, vai lembrar. Deus vai trazer agora a tua lembrança a isso. Você vai ver pessoas que são tão ricas, pessoas que são bem financeiramente, que tem muita carne, vamos falar nesse sentido, muito pão, que tem uma fartura na sua mesa, mas vivem em contenda dentro da sua casa, marido não fala com mulher, vivem brigando, filhos que não falam com pais, vivem um com ódio com o outro, não conseguem se falar, vivem dentro da mesma casa e não conseguem olhar nos olhos. Tá entendendo o que é isso? Aí Salomão está falando, é melhor ter um bocado de pão seco e tranquilidade do que a casa cheia de comida, com muitas iguarias, de tudo, de todos os tipos de pães, de tudo que você gosta de comer, de patê, de refrigerante, de todos os tipos de coisas que você gosta, com muita fartura, mas a sua casa ali cheia de contenda. Aí ele está falando, é melhor ter só um pouquinho. É melhor ter só um pouquinho dentro do armário, é melhor ter só um pouquinho dentro da geladeira, mas que haja tranquilidade, que haja paz dentro desse lar. Que esse lar seja um lar de paz, que seja um lar abençoado, que não tenha desavença, que não tenha contenda, que essa mulher não seja uma mulher iracunda, que esse homem não seja um homem iracundo. E você vai ver tudo isso, uma pessoa que fica com ódio rapidamente ou uma pessoa que vive triste o tempo todo. Então, ele está falando, é melhor ter um pouquinho só, mas ter tranquilidade. O que é isso que ele está dizendo? É melhor ser uma pessoa mansa. É melhor você não ter quase nada dentro da sua casa, mas que haja em você uma mansidão, que você seja alguém tranquilo, alguém que traga paz, alguém que você olha e veja a paz refletida sobre você, você passa tranquilidade, passa paz. E as pessoas vão querer estar perto de você, vão querer ter um contato com você, porque você é uma pessoa que transmite paz. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso, né? Eu gosto de ficar ao seu lado, porque você me transmite paz. Eu gosto quando você fala comigo, porque eu sinto paz emanando através de você. Isso é maravilhoso. Então, se você não tem nada ainda, se você está vivendo um momento difícil, mas você é uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, glória a Deus por isso. Olha só, ele inicia esse capítulo já falando disso, ser uma pessoa mansa, tranquila. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Esse é o verso de número 5. Na minha tradução fala assim: quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador. E quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Isso é algo muito
muito comum das pessoas que gostam de ver a desgraça do outro, de pessoas que se alegram em ver alguém sofrendo. Quem nunca viu isso na vida, né? O que escarnece do pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Mas ele está dizendo, essa pessoa pode até se alegrar do momento que você está vivendo. Alguém olhar para você e dizer, nossa, bem feito que ela está vivendo essa situação no casamento dela, bem feito que ela está vivendo essa situação financeira, olha só como ela está enferma, como está vivendo. Bem feito, acho é pouco. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar isso? Nossa, fulano tá passando uma situação, menina. E a alegria você vai ver estampada na sua boca, nos seus lábios, na sua fala. E o que Deus está dizendo, ele está escarnecendo do pobre, está escarnecendo da criatura que foi feita pelas obras, pela mão do Criador. E ele está dizendo, esse que escarnece não vai ficar impune, não vai ficar. Esse que está rindo, esse que está zombando, esse que está se alegrando com a sua desgraça, não vai ficar impune. Porque ele está zombando, não é de uma pessoa qualquer não, ele está zombando de uma obra do Criador. Você foi feito pelas mãos do Senhor, ele é o arquiteto de tudo e ele não vai querer que alguém olhe para você e zombe do momento que você está vivendo, esse momento de dor que você está passando, essa angústia que você está vivendo no seu casamento, no seu relacionamento, a situação com o seu filho, que está no vício, com o seu marido que bebe, com a sua filha que não te obedece. Então alguém olha para você e zomba desse momento que você está vivendo. Você pode ter certeza absoluta, não é você que vai se vingar. Não é você que vai precisar fazer nada, porque o próprio Deus, ele está falando, ele vai fazer justiça por você. Ele não vai deixar essa pessoa impune. Tá com a sua caneca de café aí também? Ele não vai ficar impune. O que se alegra do momento que você está vivendo de calamidade, desse momento de tanta dor, de tanto desespero, não vai ficar impune. Uma pessoa mansa controla a língua e não escarnece do pobre, não deixa ser levado pelos impulsos pecaminosos e consegue manter o controle. O que é isso, gente? É disso que Salomão está falando. Se uma pessoa é mansa, ela consegue controlar o que está sendo falado. Ela não vai olhar para você e ver o momento que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo que é desfavorável, essa situação no seu relacionamento, e ela vai olhar e ao invés dela zombar de você, ela vai ter controle e vai dizer, nossa, pode contar comigo, vou orar por você. E se não é cristã, ela vai dizer, meu Deus, que situação é essa que você está vivendo? Mas olha, tenha fé, tenha calma. Se é alguém que sabe controlar a sua língua, se não tiver nada para falar, essa pessoa vai silenciar. Mas se ela tiver algo para falar, ela vai falar com calma, com mansidão, palavras que edifiquem a vida do outro e não palavras que te coloquem para baixo. É disso que ele está falando. Uma pessoa mansa controla a sua língua. Já viu como aquelas pessoas dizem assim, eu sou assim mesmo desse jeito, falou comigo eu rebato, eu sou mesmo assim, falou comigo eu chuto o balde, me bateu eu bato também, me socou eu também soco, levantou a voz para mim eu também falo mais alto, porque eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Quem nunca ouviu isso, gente? Isso é uma pessoa que não tem mansidão, que não sabe se controlar, que age por impulso. É uma pessoa tão impulsiva que não consegue ter controle da sua língua e muito menos dos seus atos. Então, essa pessoa precisa ser curada por Deus. Essa pessoa precisa ser transformada pelo Senhor. E essa palavra aqui, ela é libertadora, ela é transformadora. Talvez você não se conecte com alguns desses versículos que estão sendo falados aqui, mas eu quero te pedir que pelo menos você reflita nele, que você pare e reflita. Não, eles não fazem tanto efeito na minha vida porque eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa tranquila, não sou uma pessoa ruim, eu não zombo do meu próximo. Mas então reflita nesses versículos para que você possa talvez filtrar uma coisa boa para você e você entenda que lá na frente talvez você vá passar por um momento desse e aí você já vai ter um controle, porque você já viu isso aqui e já vai conseguir controlar ainda mais a sua vida. Aquele que encobre a transgressão, busca a amizade, mas o que revolve os assuntos separa os maiores amigos. Vê comigo, verso de número 9. Na minha tradução fala assim:
Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor. Mas aquele que a joga no rosto separa os melhores amigos. Ele está falando talvez aqui 2 pontos que eu consigo entender. O primeiro ponto é: o que encobre uma transgressão busca a amizade. O que é isso? Talvez alguém que diga que é seu amigo e tudo que você faz ele diz que é bom, tudo que você faz ele concorda, tudo que você faz ele elogia. Tanto faz estar certo quanto estar errado. Ele vai sempre dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa legal. O que é isso? Ele está encobrindo a transgressão. Então essa pessoa não é sua amiga de verdade. Porque amigo de verdade não é aquele que bate no seu ombro, que te dá tapinha no ombro e que diz que tudo que você faz é bom, que tudo que você faz é bonito, que você não erra, que você é uma pessoa certa, que você é uma pessoa justa. E muitas vezes você está errado nas suas atitudes, você está errado na forma com que você está agindo, falando, pensando, mas ele não tem coragem de te falar isso, porque ele é um bajulador, ela é uma bajuladora. O que é isso? O verdadeiro amigo é aquele que bate no seu ombro e diz: você está errado. O que você fez, você errou. Você não agiu como deveria. Esse é o seu amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que fala quando você erra. Não é aquele que te bajula só porque ele quer sua amizade. É isso? Aquele que encobre a transgressão busca a amizade. É isso que Salomão está falando. São 2 pontos aqui que são muito claros na minha visão. Eu não sei na sua visão, mas na minha visão esses pontos são muito claros. E eu consigo percebê-los muito claramente, que ele está falando de 2 classes de pessoas. Das que são bajuladoras, das que encobre uma transgressão para não perder uma amizade. Porque talvez essa pessoa esteja pensando que essa pessoa errada vai trazer retorno de algo para sua vida. E com isso ela não consegue olhar nos olhos e dizer quando você está errado, quando você está falhando. Meu esposo fala uma coisa muito séria. O pastor Valmir diz assim, é uma frase: quer saber quem são os seus verdadeiros amigos? Não são aqueles que te falam, os verdadeiros amigos são aqueles que olham nos seus olhos e te falam a verdade. Não são aqueles que te bajulam, porque aqueles que te bajulam querem te trair. Na primeira oportunidade eles vão te enfiar a faca e pelas costas. Mas o amigo de verdade é aquele que bate no seu ombro e diz: ei, acorda, Helena, você tá errada. É aquele que olha pra você e diz: menina, você fez errado, você não deveria ter feito desse jeito. Esse é o seu amigo de verdade. Quando alguém que te ama muito, ele pode te ferir muito, porque a Bíblia diz: aquele que mais ama, mais fere. Sabe, porque essa pessoa quer o seu bem, não quer o seu mal. Então ela vai ter coragem de te olhar e falar quando você está errado. A segunda classe: mas o que revolve os assuntos separa os maiores amigos. Isso daí é o versículo 9 ainda. 2 classes de pessoas: a quem encobre a transgressão porque é um bajulador, uma bajuladora, e aquele que revolve os assuntos e que vai separar grandes amizades. Nessa parte aqui, eu entendo que ele está falando de uma pessoa que tem dificuldade para perdoar e que vira e mexe, está tocando naquele assunto que já deveria ter sido esquecido. Porque a Bíblia diz: quando você perdoa, você esquece e lança no mar do esquecimento. O que é isso? É um lugar onde eu não tenho e não posso voltar lá. Se eu já esqueci, eu esqueci. Esquecer, perdoar não significa amnésia, não significa esquecimento. Inclusive, eu falo disso no meu livro, no meu e-book, 5 chaves que destravam destinos. Perdoar não é amnésia, não. Não é amnésia. Perdoar significa você lembrar do assunto, mas aquilo não vai te fazer mal, não vai te fazer sofrer. Isso sim é perdão. Quando você vira e mexe, está voltando naquele assunto, significa que essa ferida ainda está muito aberta, ela está ainda aberta e você está sangrando muito e você vive tocando, trazendo o assunto à tona, é porque você tem dificuldade de perdoar. É porque você é uma pessoa que tem problemas em perdoar. Então eu quero te chamar a atenção agora. Se você tem dificuldades em perdoar, eu quero te dar uma dica. O meu livro, o meu e-book vai ser lançado essa semana ainda. Eu vou deixar o link aqui no YouTube para que você possa entrar e comprar esse livro. Ele vai ser um preço muito acessível. Por que você está falando isso, Helena? Porque é um assunto de muita relevância, de muita importância que vai ser tratado nesse livro. E você precisa ter esse livro em mãos para que
você tem esse material e você volte a ele o tempo todo, vai ser em PDF, vai estar à sua disposição quando você quiser. Você vai ter esse material em mãos e você vai poder ir lá e verificar assuntos de tanta relevância na nossa vida. São 5 chaves. E elas vão destravar o seu destino. O perdão é algo que trava a sua vida. A falta de perdão é algo que te bloqueia. Que bloqueia a sua vida emocional, a sua vida espiritual, que bloqueia a sua vida financeira, que te bloqueia nas suas áreas sentimental. Tudo na sua vida vai estar bloqueado pela sua falta de perdão. E é desse assunto que Salomão está falando nesse versículo 9. Ele está dizendo, mas o que revolve os assuntos separa os grandes amigos. Porque você vai tocar no assunto, aí seu marido vai dizer, mas ela disse que tinha me perdoado. Se ela me perdoou, por que ela está tocando novamente no assunto? Quando você perdoa, você não tem que tocar. E se você falar, é algo de cura, não de dor mais. Quando você perdoa, você precisa deixar no mar do esquecimento. A Bíblia fala desse lugar. É um lugar onde você não pode voltar. Lembre, é um lugar aonde você não pode voltar para pegar. O que revolve o assunto vai separar grandes amigos, separa amizades e separa casamento. Você vai perder amigos e vai perder o seu marido, a sua esposa, porque você fica tocando em assuntos que já deveriam ter sido esquecidos. Vamos lá, prosseguindo, porque tem muita coisa para ser falada aqui. Vem comigo então no Glória. Aleluia. Verso de número 11. Vem comigo no 11 aí. Verso de número 11. O perverso... Na minha tradução aqui, o perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Nessa tradução aqui atual fala assim, na verdade o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Gente do céu, o que é isso? A rebeldia é um sinal claro de falta de mansidão. Quem é rebelde com o pai, a Bíblia vai falar de rebeldia com os pais, que vai diminuir o seu tempo aqui na terra, porque honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Então quem é rebelde com mãe, com pai, já sabe que vai ter seus dias encurtados na terra. Quem é rebelde com Deus, porque não obedece os mandamentos, porque não cumpre estatutos, já está sendo rebelde com a sua liderança, rebelde com as pessoas à sua volta. É uma pessoa rebelde, não busca senão o mal. E logo que é isso, um mensageiro de morte vai ser enviado contra ele. Que mensageiro cruel é isso? O adversário. Você está desobedecendo. Então, quando você desobedece, você está descumprindo mandamentos e Deus está falando. Salomão deixa muito claro isso aqui, que vai vir um mensageiro e ele é cruel. E ele vai fazer com que você pague pelos seus erros, pelas suas falhas, pela sua rebeldia. Então, o manso sabe ser uma pessoa cautelosa e não rebelde. Vai agir de forma clara e vai agir com mansidão, vai ser uma pessoa temperada que não vai explodir e não vai ser rebelde, vai ser obediente. Obediente aos pais, obediente a Deus, obediente a tudo o que precisa de obediência. Vem comigo. A rebeldia é um sinal claro de falta de mansidão. Rebeldia a Deus, aos pais, às autoridades. Salomão diz que essas pessoas buscam o mal para as suas próprias vidas. Estão correndo atrás. Quem é rebelde está correndo atrás do mal. E a Bíblia é muito clara. Um mensageiro cruel vai ser enviado para vir ao seu encontro. Verso de número, vamos pular mais um pouquinho. Ele fala aqui dessa pessoa rebelde e ele enfatiza isso. Ele diz que esse mensageiro vai vir. Mas a obediência é algo que acarreta a bênção e a desobediência a maldição. O que você escolhe? A obediência ou a desobediência? A bênção ou a maldição? A Bíblia deixa muito claro e Moisés fala sobre isso. O que você busca hoje? O que você quer hoje? A bênção ou a maldição? Se você quer a bênção, então você precisa ser uma pessoa obediente, não uma pessoa rebelde. A gente vai tratar disso também, desse assunto de obediência, no nosso e-book 5 chaves que destravam destinos. Como soltar, verso de número 14 desse capítulo 17. Como soltar das águas é o início da contenda, assim
Antes que seja resolvido, afasta-te. Verso de número 11, na minha tradução. O perverso só pende para a rebeldia, por isso a morte virá para ele como um mensageiro cruel. Agora o 14 diz, olha lá o 14 que fala. A pessoa que costuma destruir o bem como o mal jamais afastará. O verso de número 13, esse, olha, ele vai complementar o verso de número 11. E o 14 diz, o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. No meu está falando de forma diferente nessa tradução. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que seja resolvido, afasta-te da questão. Está falando a pessoa que costuma destruir, o que é isso? É melhor se afastar da contenda, ele fala de forma enfática. E ele está fazendo uma referência aqui ao espírito de mansidão. Então ele está trazendo aqui, já dando uma deixa para você sobre os frutos do espírito. E ele está falando, antes que a pedra, a rocha vá se rachar e a água vá passar com tanta força, sai, afasta-te. Antes que esse mal se chegue com mais força, te afasta dele. Porque o início do desentendimento é como a primeira rachadura. Viu? Começou a falar, começou a se desentender, não deu muito certo. Aí se você se afastar, talvez a pedra não vai rachar de vez. Mas se você insistir, ela vai rachar e a água vai passar com tanta força que você não vai conseguir controlar aquela água. Porque a água que está passando vem com força. O que é isso? Uma palavra maldita, uma palavra fora de hora, uma palavra talvez. O momento até fosse o momento certo, mas a palavra errada, ela vai vir com tanta força que ela vai vir como uma água e a pedra, a rocha, não vai conseguir suportar a força daquela água. Aquela rachadura vai abrir e vai explodir aquela pedra. Diz que Salomão está falando. É como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva o que ele está falando. Seja alguém pacífico, seja alguém manso, seja alguém que consegue resolver problemas, alguém que consegue ser temperado, manso, calmo, tranquilo e consiga resolver esses assuntos antes que rache tudo e haja uma contenda tão grave e que você não vai ter controle sobre ela. Está falando aqui de uma contenda grande. E aí ele traz uma referência ao fruto de mansidão, que desde o início ele já está falando, para dizer para você que você vai encontrar mansidão nos frutos do Espírito. Vem comigo, 19, verso de número 19. Esse versículo aqui é muito forte e é um versículo que eu quero muito que você anote ele aí também. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. E quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. O que ama a transgressão ama a contenda. E o que exalta a sua porta busca a ruína. E essa tradução aqui é muito linda. Quem ama, quem gosta de viver brigando, tá falando, é uma pessoa que vive pecando. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Quem gosta de viver brigando, quem gosta de ser uma pessoa arrogante, uma pessoa grosseira, vive à procura de destruição. E ela vai bater aonde? Na porta da sua casa. E você não vai ter como ter controle sobre ela. Porque você você gosta de brigar por todo momento. Você deveria ter controle e evitar uma situação. Como que eu faço isso, Helena? Às vezes eu tô ali com meu marido, do nada ele me fala uma palavra e eu não consigo, eu tenho que rebater o que ele tá falando, porque senão eu vou parecer que eu sou uma Amélia. Gente do céu, princípios. O que é ser uma mulher submissa? Estamos aqui pautados na palavra de Deus. A submissão é algo de Deus. Quem é submisso é alguém que ama os princípios do Senhor. Alguém que ama a Deus, é alguém que vive os estatutos, os mandamentos da palavra de Deus. Então, se alguém falar que você é uma Amélia, sei lá, que você é uma pessoa que é submissa ao seu marido, não importa. Mas quando você se cala, você está sendo inteligente, prudente. Quando você não é uma pessoa que vive brigando, você não é uma pessoa que ama o pecado. Mas quando você vive brigando, você age de forma impulsiva, você está trazendo à sua vida uma destruição e essa destruição vai acarretar em muita desgraça.
Então, o que é isso? Seja manso, evite a contenda. Verso de número 27, vamos comigo porque a gente está muito atrasado. E é um capítulo que eu tive que pensar muitos versículos, porque ele é muito rico. 27. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento e de precioso espírito, na minha tradução, quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui entendimento demonstra a alma tranquila. Meu Deus, o que é isso? Tá falando de uma pessoa que é controlada, tá falando de uma pessoa que é comedida, tá falando de alguém que tem controle, de alguém que não age por impulso. Quem realmente detém o conhecimento, tá falando de alguém que é, não de alguém inteligente, mas de alguém que tem sabedoria, que sabe agir, que sabe se portar, que sabe a hora de falar, que sabe a hora de calar, sabe a hora de ficar, sabe a hora de sair. Alguém que tem conhecimento, é alguém que não vai se prender com coisas que não vão acrescentar na sua vida. Vai sair de cena porque é o melhor momento. Até o tolo se cala e é reputado por sábio, e o que cerra os lábios, que fecha a boca, é tido por entendido. Verso de número 28, grifa aí. Aquele que sabe, até o tolo sabe se calar, e ele é tido por sábio. E o que cerra os lábios, o que silencia, o que cala a boca. A minha avó dizia, em boca fechada não entra mosquito. Em boca fechada não entra mosquito. O que é isso? Ela estava dizendo, se você não tem o que falar, se o que você vai falar não vai edificar ninguém, então cerra a boca. Se o que você tem para falar vai trazer uma briga, uma contenda, cala, te cala, te cala. Meu Deus, eu tô falando com alguém que precisa saber se controlar. Por favor, em nome de Jesus, eu tô falando com você pelo Espírito de Deus. Quando você não souber, suas palavras forem ferir, forem magoar alguém, silencia, cerra os lábios, porque não vai entrar mosquito. Não vai trazer contenda. Um exemplo clássico de alguém que sabe falar é a rainha Esther. Eu já citei para você algumas vezes aqui. Por quê? Porque ela sabia a hora de falar e sabia o que falar. Gente, alguém que a gente precisa se inspirar, que sabe falar. Eu aprendi com a minha mãe a vida inteira e eu quero falar isso para você. Eu aprendi com a minha mãe no relacionamento dela com meu pai, de tantas vezes que eu vi a minha mãe silenciar, sabe, gente? E nesses 30 anos de casadas, eu já ensinei isso tantas vezes no meu programa de rádio, no programa que a gente tinha, então, com as minhas irmãs. E tinha um momento de conversa, de dicas para casais, e eu sempre falava sobre isso. Se você não tem o que falar, silencia, porque uma palavra branda, ela vai quebrar o furor, vai quebrar a ira, a contenda vai sair da sua casa. Mas uma mulher que não sabe o que falar e fala na hora errada, ela vai trazer desgraça e calamidade sobre a sua casa. A Bíblia fala de Zeres, esposa de Ramã, no livro de Esther, vai falar que essa mulher disse para o marido dela, disse, o que eu faço? Mardoqueu não se rende a mim, Mardoqueu não se dobra, Mardoqueu não me presta continência, o que eu faço? Aí a mulher deveria ter dito, olha, se ele não faz isso, deixa ele quieto no canto dele. Mas sabe o que foi que Zeres falou para Ramã? Constrói uma forca e lá enforca ele, coloca tantos côvados de altura, tantos côvados assim desse jeito e manda enforcar Mardoqueu. E a Bíblia diz que aquela forca que foi feita para Mardoqueu, quem foi enforcado nela foi Ramã. Então, se ela fosse uma mulher inteligente, uma mulher que tivesse sabedoria no falar, ela teria falado para o marido dela, meu marido, deixa para lá, se ele não consegue se dobrar a você, é porque ele ainda não te honra como deveria. Então deixa ele quieto, porque quando for o tempo, ele vai reconhecer quem você é, vai reconhecer o seu poder, a sua autoridade e vai se dobrar diante de você, mas não. E aí, uma pessoa que não tem prudência no falar é uma pessoa colérica, que vive brigando, que traz contenda. Você vai ver isso muito nitidamente em Pedro. Quantas vezes Simão, ainda sendo Simão, antes de se tornar Pedro, Jesus fala para ele que ele queria todo o tempo puxar a faca, que ele queria todo o tempo se enervar, que falava palavras duras. E em todo o tempo ele era assim, porque ele ainda era uma pessoa colérica, de temperamento colérico. Não tinha calma, não tinha prudência e agia por impulso.
E nunca quem age por impulso vai dar certo. Você precisa ter cautela na hora de tomar uma decisão. Você precisa ter controle na hora de falar. Essa é a minha palavra para a sua vida nessa hora. O apóstolo Paulo vai falar que para nós termos esse controle sobre a nossa vida, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Olha o que o apóstolo Paulo está falando à igreja em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses aqui são necessários para que a gente saiba agir e saiba calar, sair de cena, silenciar. Hoje nós ultrapassamos o nosso horário, assim, mas eu sei que você aprendeu muito. Em nome de Jesus, se você não consegue, Helena, eu não consigo ser temperada, pede ao Espírito de Deus. Eu não sei ser boa com ninguém, pede ao Espírito de Deus. Eu não consigo agir tendo amor, pede ao Espírito de Deus. Eu não sou uma pessoa que tem alegria, eu não tenho alegria, eu não consigo ser uma pessoa alegre, pede ao Espírito de Deus. Você não tem, mas Ele tem para te dar. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra em nome de Jesus e que Ele venha te guardar. Vamos orar ao Senhor e agradecer este momento na sua presença. Senhor, eu quero ser grata ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, Pai, estudando da Tua palavra que é tão rica, é tão poderosa, Senhor. A Tua palavra que vem aflorar em nós, Pai, o amor, a bondade. Senhor, eu quero te pedir, Deus, é melhor, Senhor, verdade. É melhor ter uma casa, Senhor, com um pouquinho só de pão, mas que tenha tranquilidade, do que uma casa farta, onde há muita contenda, onde há briga, onde há desunião. Senhor, por isso eu quero te pedir, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, traz a paz sobre essa família, traz a paz sobre essa casa, traz a paz sobre esse coração. Senhor, dá sabedoria para ela, para não falar, dá calma a ela no falar. Faça com que essa mulher de Deus aprenda a partir de hoje a hora certa de falar, a hora certa de silenciar. Senhor, eu quero te pedir, Deus, é melhor, Paizinho querido, ter um pouquinho só, mas com Ele ter tanta tranquilidade dentro da casa, do que ter uma casa cheia, Pai, cheia de tantas iguarias, cheia de dinheiro, cheia de comida, mas uma casa onde não tenha paz, não tenha amor. Então eu quero orar pela minha irmã, quero te pedir que derrame sobre ela os frutos do Teu Espírito, que ela aprenda a ter amor, mansidão, temperança, benignidade, bondade, longanimidade. Derrama sobre ela, Senhor, os frutos do Teu Espírito nesta hora. Alcança com Tuas mãos poderosas. Esse é o meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Até amanhã, você tem um encontro marcado comigo, às 8h30 da manhã. E amanhã, terça-feira, hoje, na realidade, terça-feira, nossa Deus, gente, parece que eu ainda tô ontem. Hoje, às 17 horas, você tem um encontro marcado comigo, aqui no nosso canal, Interpretando Sonhos. Vai ser um momento muito lindo e eu sei que Deus vai falar contigo grandemente através desse momento de grande aprendizado também, de interpretação de sonhos. Eu sei que vai ser muito importante para você. Deus abençoe você em nome de Jesus.